Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Sábado, mais uma série, mais um episódio 5 da série Educação Emancipatória. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Ribeiro, sou psicóloga, educadora, especialista em pessoas com necessidades educacionais específicas, mestre em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e, acima de tudo, o meu maior orgulho é ser professora. Hoje nós temos o episódio 5 da série Educação Emancipatória com o tema Pela Experiência Escolar. Vamos receber a nossa palestrante, que é a Monique Ferreira Marques Meirelles. A Monique é professora, pedagoga, especialista em deficiência visual, formadora de professores, assessora da educação infantil do município de Barra Mansa e apaixonada pelas infâncias. Monique deve estar chegando aí. E a desenvolver-se, gestão de pessoas, gestão educacional, tem a alegria de receber essa profissional maravilhosa. Vocês vão amar conversar com a Monique. Monique vai conversar sobre a experiência escolar. Deixa eu ver se ela está por aqui. Deve estar chegando. Oi, Fernanda Lopes. Caramba, que saudade, Fernanda. Tá assistindo lá dos Estados Unidos. Sandra Helena, Cláudia Marques, Jonatas, sejam bem-vindos. Monique chegando, adicionando Monique. Muito feliz em receber você, viu, Monique? E todos vocês. Boa tarde. Oi, Monique. Boa Vamos arrumar aqui nossa tarde, câmera, né? Pronto, tudo eu acho que bem? arrumando. Agora tá tudo ótimo com você aqui, minha convidada especial dessa série. Estamos muito felizes em te receber, Monique. Já te apresentei, né? E só lembrar aos participantes, os interlocutores, sejam tão bem-vindos, vocês podem participar, vocês podem perguntar. A série Educação Emancipatória, ela tem como principal objetivo socializar reflexões significativas acerca da educação no seu sentido mais amplo, né? A educação para além do muro escolar, né, Monique? E é sobre esse Sim. tema que a Monique hoje vai conversar. Gostaria de falar alguma coisa, Monique, antes da gente começar o nosso bate-papo? Queria dar boa tarde, né, a todos, agradecer a você pelo convite. Eu estou imensamente feliz por estar aqui. Foram alguns contratempos, mas eis-me aqui. Que bom participar dessa série linda, né? Falar sobre educação é algo que é muito bom para mim, né? E falar sobre educação emancipatória é estabelecer um diálogo mais profundo. Então, assim, estou realmente muito feliz por participar dessa série, né? Com tanta gente bacana, com tanta gente inspiradora. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Desde já eu agradeço o convite, Mônica. Só a partir do convite a gente já está conversando, né? A gente já conversa por meio das nossas práticas, a gente já dialoga, né? Aqui a gente só vai formalizar esse diálogo. Monique, vamos começar então, né? O seu tema é pela experiência escolar. Como que você acha que nós enxergamos a escola até aqui? Vamos falar de escola. Eu acho importante a gente começar falando, redirecionando ou repensando, né, a escola, porque eu acho que com tudo que a gente tem vivido desde o ano anterior, né, Mônica, a gente precisou não só ressignificar, mas de fato enxergar a escola que a gente acreditava e a escola que a gente estava. Eu costumo dizer que quando a gente usa muito frases de efeito ou se apropria muito de alguns discursos,
a gente se distancia um pouco do que é de fato, da prática. Então, acho que desde os anos 80 a gente tem conversado sobre uma escola construtivista, a gente tem falado sobre a ruptura, né, dessa escola tradicional, dessa escola que não comunga com o corpo, dessa escola que só o professor fala, da escola que vem com aula dada e independente, né, se significou, se trouxe importância, se fez sentido para a vida de quem está dentro dela, né, quem está inserido nela. Então, assim, temos dialogado sobre isso, mas eu acho que com tudo que a gente tem vivido o ano passado, a gente precisou, de fato, repensar, né? Olhar de perto, olhar na minúcia e entender onde a gente está, né? Com relação ao que a gente acredita de escola. Então, assim, por mais que a gente tenha ampliado o diálogo, por mais que nós tenhamos discutido sobre o que é a escola, o que ela representa, o que ela pode trazer para a sociedade, o que ela traz para todos nós, né? Porque escola não é espaço de aluno só e professor, escola é uma instituição que dialoga com a sociedade e dialoga com o mundo. Então, quando essa pandemia vem, eu acho que é um momento de contraste, é um momento de dizer, não, mas eu dizia assim, eu faço assim e eu preciso fazer assim. Então, assim, a gente ainda tem muito que caminhar para a escola que a gente acredita, no meu caso, mas assim, eu posso dizer que, com tudo que aconteceu no cenário, a gente pode dizer aonde a gente está, como que a gente se enxerga hoje. Acho que isso que é importante. Pois é, eu fico pensando que há tempos muitos teóricos, muitos educadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, né, vem trazendo ampliando essa discussão acerca do real sentido da escola. E aí veio essa pandemia só para reforçar essa urgência. Você não acha, Monique, que é urgente essa ressignificação? Com certeza. Repensar todos os agentes que estão envolvidos no processo, né, Mônica? Isso é primordial. Pensar como que a gente oferecia educação até aqui, pensar nas nossas mazelas mesmo. A gente está falando de um momento que não dá para tapar buraco. É quase um jogo da verdade, né? Então, assim, será que o nosso discurso estava próximo do que a gente fazia? Será que essa escola que eu dizia que era de fato aquilo que eu acreditava? Será que, assim, da mesma maneira que eu cresci no meu discurso, né, de uma escola com significado, de uma escola que entende quem são essas crianças que estão colocadas dentro dela, né? Será que junto com o meu discurso a prática cresceu? Uhum. Porque a gente cresceu em termos de ampliação da oferta, mas ofertar educação para mais crianças não significa levar saber para todas elas, né? Então, acho que a gente trouxe muitas questões para discutir, né, nessa pandemia. Outro dia eu estava conversando durante um curso que eu estava fazendo, né? Muitas escolas ficaram fechadas, eu não trago aqui um discurso de abrir ou reabrir as escolas. Fechar não é isso, mas eu digo assim, muitas escolas estavam em funcionamento e não podem voltar hoje, mas será que podiam estar funcionando antes? Será que elas tinham condição de oferecer educação para as crianças antes? Porque o espaço dialoga com o que eu acredito de educação, né? O espaço, ele é permeado de intenção dos profissionais. A gente comunica com diversas linguagens. O que o espaço da escola diz, né? Então, assim, muitas discussões emergem desse cenário. Exatamente. E quando você traz, muito bom suas reflexões, faz a gente pensar muito, né? Faz a gente pensar por que que algumas escolas, por que que algumas redes ainda insistem em retornar do mesmo jeito. Você tem pensado sobre isso? Eu Sim, só penso sobre isso. com certeza. O nosso município faz parte de um programa, que é o Programa Votorantim pela Educação,
e a gente faz encontro com os gestores. E teve um texto que muito impactou para a gente durante esses encontros, que foi um texto da Helena Singer, que dizia não voltar, recriar a escola. E eu dizia muito isso, eu não quero voltar. Não dá para voltar do jeito que estava. O discurso vai além de voltar ou não voltar. É Sim, voltar como? sim. Voltar com o quê? Né? Porque, de fato, nós passamos por essa pandemia, assim, se alguém passou por ela sem ter mexido em algum campo, né, seu, íntimo, sem ter feito você ressignificar algum ponto da sua vida, você não passou, você não viveu. Então, se eu digo Uhum. que a escola comunga, né, com tudo que está acontecendo, não dá para voltar sem repensar. Não dá para voltar Exato. sem trazer alguns paradigmas para a tona, né? É Sim. muito importante que a gente faça esse exercício. Ressignificar esse espaço, ressignificar esses paradigmas, né? E principalmente o sentido da escola, né? A escola forma para quê? Para a vida? Como é que é isso, né? Como que ela forma para a vida se a gente assiste esse mundo aí, essa vida tão estranha? Se essa vida está tão estranha, ué, tem alguma coisa errada, né, Monique? Se as pessoas não estão se comportando de forma coletiva, empática, colaborativa, puxa, então, né, o que que nós estamos fazendo, né? Não é um discurso de culpabilização, nem de encontrar culpados, é uma reflexão minha, da minha alma, da sua alma, de todos que estão aqui, né? É parar para se perguntar mesmo o que eu estou fazendo, qual é o sentido do meu fazer. E aí, Monique, esse você traz um termo muito diferente, eu gostei muito, né? Eu assisti você com a Cláudia Tona, nossa querida Cláudia Tona, que está aí também, na abertura aí da Vivência, né? Um dos projetos do SESC de Niterói, Vivências, né? Com os professores, e foi aí que eu já me apaixonei por você. E você trouxe o tema escolar, né? Aí a Monique, ela coloca assim, aí coloca o lar entre parênteses. O que você quer dizer com isso, Monique? Antes de dizer, né, eu queria aproveitar o momento para dizer assim que se tem uma coisa que a gente pode ficar feliz desse momento que a gente viveu, né, Mônica? Foram esses encontros que a vida proporcionou, né? Sim. Mesmo que virtualmente, encontro de ideia, né? E quando a Cláudia me convidou, não sei se ela está aí, né? Mas Tá, para ela tá aí. a gente dialogar um pouquinho no SESC, em Niterói, eu já havia pensado muito sobre esse termo escolar, né? E eu sou apaixonada por Manuel de Barros, e Manuel de Barros tem esse poder, né, de brincar com as palavras. Ele diz que só as palavras não foram prejudicadas pela ordem natural das coisas. As palavras podem usar seus deslimites. E aí no livro Memórias Inventadas, ele provoca a gente. Como assim, memória inventada? Se memória é do reviver, do campo da imaginação, é de rememorar. E aí eu trouxe o exercício do Memórias Inventadas, que de antemão congela, né? Como assim, memória? Eu trouxe, apesar de ser uma classe gramatical diferente, eu trouxe esse exercício para a palavra escolar. Porque eu dizia, escola que não é lar, lar que não é escola, mas uma escola que precisa enxergar esse lar, essa criança que representa, né, uma parte aí da sociedade. Então, quando eu trago o escolar, eu começo fazendo uma reflexão que até aqui, por mais que, como eu comecei dizendo, né, a gente avança no discurso dessa escola tradicional, eu ainda uso o escolar ao que é do prédio físico. Por exemplo, mochila escolar, material escolar, merenda escolar, espaço escolar, prédio escolar. Então, por mais que eu tente dizer, por mais que eu tente avançar no discurso, o escolar me leva para o prédio físico. Né? Então, assim, Uhum. essa discussão trouxe para mim a mesma sensação de congelar que o Manuel traz, né, no Memórias Inventadas. Então, eu fiquei pensando, a gente precisa
ao pensar e discutir esse escolar, enxergar que dentro da palavra há uma palavra escondida, que é lar. E eu falo que até então a gente tentava levar para a escola um saber que ultrapassasse os muros, né? Com todas as pedagogias que a gente acreditou, com o nosso avanço de escola emancipatória. A gente tentava quebrar e ultrapassar esse saber para o muro, mas e no momento que a escola não tem muro? No momento que o saber não está atrelado ao prédio físico? E agora ficou claro isso, né? Fica claro que se eu só trago isso para um espaço que é físico, eu não vou alcançar ninguém, né? Então, foi nesse sentido que eu comecei a pensar. A gente precisa ampliar mais esse discurso. A gente precisa pensar num movimento contrário, não da escola para fora, mas é de fora para dentro. Porque a escola é feita de gente, a escola é feita de pessoas, a escola é feita de sujeitos, sujeitos que estão no bairro, na sociedade, no mundo, né? Olha o diálogo que a gente está estabelecendo com o mundo nesse período, né, Mônica? Sim, pois fala em diálogo, Monique. Você acredita que, independente desse espaço físico, né? Porque eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa, e essa pesquisa você já deve ter, né? Existem algumas pesquisas assim, e perguntar para as pessoas, fale rápido o que te faz lembrar a escola. Se a gente fizesse enquete, né, esse brainstorm, escola, aí vai sair de tudo, né? Vai sair carteira, vai sair quadro, vai sair merendeira, vai sair livro, lápis de cor, vai sair apagador, mural, muro. Então, a escola realmente esse termo, esse conceito, ele invariavelmente ele sempre nos remete à questão do prédio físico, daquele espaço, do jeito que a gente conhece. E você traz essa brincadeira, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, que é uma reflexão, né? Você brinca com as palavras. O Rubem Alves também adorava fazer isso. Sim. Ele falava assim, gente, a palavra é seu, o termo é seu, você pode inventar e tem autonomia para isso. O Rubem Alves dizia que ele brigava muito com o redator, com o corretor dele, porque ele queria escrever uma palavra que ele inventava, e aí a pessoa fala assim, mas essa palavra não existe. Ele falou, mas eu estou inventando, dá licença, porque eu quero que ela seja escrita desse jeito. Ele disse que tinha horror quando o livro dele voltava da correção. É lógico que brincando, né? Tem que ter, né? Nós temos que respeitar as regras da língua portuguesa, mas ele era uma pessoa muito revolucionária, então ele já trazia esse pensamento, assim como o Manuel de Barros. Então, falando sobre essa escola, lar, escolar, você acredita que a gente possa estabelecer diálogo entre a escola e o lar? Tem Queria como? falar uma coisa antes de responder, quando você estava falando do Rubens também, né, que ele traz muito isso, o quanto as crianças brincam com as palavras, né? E houve uma situação em que a gente ria, porque até então não pode correr na escola, né? E uma criança questionou, como eu não posso correr se é corredor, né? Então, assim, eu Verdade. poderia usar o Bakhtin, né? A palavra ganha sentido no discurso da Sim, enunciação, né? Então, assim, é sim. impregnar de sentido, né? E aí, mais uma vez, será que há espaço para isso? Agora, com relação à comunidade, à família, né? Que foi a pergunta que você fez, O Mônica. diálogo, né? Esse diálogo, eu acho que, assim, nunca a gente necessitou tanto desse diálogo. O que eu posso dizer pela experiência do nosso município, né? Que a gente assim, a gente precisou se inventar de 300 formas. E eu acho que nunca nós, enquanto secretaria, dialogamos tanto sobre o que a gente fazia, o que acreditava. E a gente, eu posso dizer que foi uma coisa que é comum, né? Consenso dentro da equipe, que esse momento serviu para direcionar o nosso olhar para essa família. Então, de fato, a gente estabeleceu diálogos, né? À medida que, assim, muitas das propostas que a gente levou para casa durante esse período, a comunidade, os pais, eles foram
eles que estiveram com as crianças desenvolvendo as propostas. E a gente teve uma devolutiva disso, a gente teve um feedback nas redes. Então, assim, a escola ganha corpo nas redes sociais, através de um movimento oriundo dos pais, não fomos nós que dissemos, né, naquele momento. As famílias trazem e dizem, olha o que está acontecendo aqui na minha casa, olha o que meu filho está fazendo. E assim, se a gente achava, né, que a gente estabelecia diálogo com as famílias, a gente precisou rever. E às vezes a gente dizia que era importante, mas a gente continuava chamando as famílias para a escola numa culminância de projeto, no encerramento de ano letivo, ainda numa data comemorativa. Então, à medida ou para que... apontar a dificuldade, né? Ou para Sim, apontar alguma dificuldade. ou para apontar o que não atingiu, o que não conseguiu, o que foi ruim, né? Então, à medida que essa experiência escolar ganha essa ponte que eu proponho com essa brincadeira da palavra, né? Esse pai tem a oportunidade de ver de fato e de perceber, olha, é assim, através das propostas, né? E esse movimento é importante. Eu falo assim, eu tenho dito também, né? Eu tenho usado o Suassuna, que assim, não é otimista porque ele é tolo, né? E nem pessimista que ele é chato, mas é um realismo esperançoso. Eu acho que o momento foi muito oportuno para isso, né? Para dizer assim, na marra, todo mundo teve que repensar, todo mundo precisou se mobilizar. E por que que não é tão... Por que que eu não posso ser tão otimista, né? À medida que essas propostas vão para casa, eu sei que tem muita criança que não consegue realizar por centenas de questões, né? E ao mesmo tempo, eu não quero institucionalizar a casa, porque eu sei que a casa não é instituição. Eu não posso usar o pai, né, como professor, porque ele não tem formação. Então foi um momento que a gente precisou dizer assim, o quanto a gente precisa dessa parceria, mantendo esse diálogo, né? Porque eu medio, né, e ele traz o feedback, e ali eu consigo entender o que essa criança fez, o que ela experienciou, e eu ampliei para esse pai o que é olhar, né? Quando a criança a realizar diversas experiências, ela cresce muito, porque assim, a gente não pode pensar mais na escola como aula dada. Eu dei e foi, né? Essa criança precisa atribuir sentido, precisa passar por ela precisa experienciar. Então, eu acho que assim, houve diálogo. Esse momento, ele evidenciou, né, a importância do protagonismo da família no processo de ensino-aprendizagem, né? Não o protagonismo de transferir o papel do professor para ele, mas de mostrar a importância dessa parceria, dessa motivação, dessa estimulação que ele, né, essa influência que ele exerce nesse momento ali do processo ensino-aprendizagem. Agora, eu fico pensando, Monique, como tudo na vida, nós temos aí os ganhos e as perdas, né? Temos as questões favoráveis e desfavoráveis. Favorável é quando o pai conseguiu, né? Quando esse pai conseguiu, o pai que conseguiu, a mãe, a família que conseguiu, porque nem todas conseguiram ainda. Nós sabemos que no nosso Brasil a gente também não pode romantizar, né? Porque muitos ainda não têm acesso a internet, essa ferramenta, então nós não conseguimos, né, atingir totalmente, mas para aqueles que nós conseguimos, né, que estamos tentando, porque, gente, ninguém sabia que vinha uma pandemia, então não tinha ninguém preparado. Como que a gente vai se preparar para o inédito, para o inesperado? Ninguém se prepara para o inesperado. Aliás, isso é uma questão, né, Monique? Nós deveríamos nos preparar mais para os inesperados, né? Sim. Então, por um lado, Monique, esse pai viu o ponto positivo e, por outro, muitos pais, amigos meus, chegam para mim, porque sabe que eu sou educadora, e perguntam assim para mim, Mônica, me conta uma coisa, por que as crianças precisam estudar esse conteúdo, hein? Aí eu falo, você tem certeza que você quer conversar sobre isso agora? Você não concorda, né? Que aí até a sociedade, até a família
está enxergando de forma bem mais clara e de frente essa questão do sentido Faz do muito conhecimento. sentido isso, né? Essa coisa. Parece que se antes já era difícil, né, destituir a pessoa do ofício, acho que agora mais ainda, né? Onde a gente está, o diálogo vem, né? E até assim eu acho importante porque ser educador é um compromisso ético, político, não tem como fugir. E assim, quando você coloca essa questão, eu queria trazer uma coisa que eu acho importante. Eu tenho participado de alguns grupos de estudo, alguns grupos de leitura, e um dos privilégios, né, dessa pandemia também. E nesse ano, o grupo de estudo que eu faço parte, com amigas muito queridas, que eu tenho aprendido muito mesmo, a gente tem estudado o livro A Vez e a Voz das Crianças, da Adriana Fima. E eu acho assim, não tem como não trazer a pedagogia da escuta para a nossa conversa, né? Porque é o que você falou, a gente não está preparado para lidar com o inesperado. E se a gente for fazer uma reflexão, Mônica, ninguém nasce professor, né? Como o nosso mestre já disse, ninguém nasce pedagogo, posso dizer hoje, né? Eu até tenho conversado que eu acho que eu nunca me senti tão pedagoga, acho que no momento a gente amadurece e quando eu me sinto desafiada, né, com isso tudo que vem, eu repenso o meu lugar, repenso o que eu preciso melhorar, de que maneira eu posso, né, contribuir enquanto pedagoga, enquanto assessora, enquanto coordenadora, enquanto cada um está repensando o seu papel, né, para que essa educação faça sentido. E aí nunca essa questão da escuta foi tão importante, porque se a gente estabelecesse esse diálogo, né, mais de escuta dentro das nossas salas, se a gente estabelecesse esse diálogo de escuta com os nossos pares de trabalho, né, gestão, coordenação, professor, criança, jovens, família, a gente consegue constituir esse currículo que é vivo, que tem significado, né? Mesmo quando ele atravessa um muro, ou fazendo o que eu disse antes, né? Que ele não, nem atravessa, ele está saindo de fora e está vindo para cá, fazer parte da minha matriz, fazer parte do meu cotidiano, fazer parte do meu contexto de aprendizagem, que é isso que vai fazer ele fazer sentido, né? Então, assim, se a gente levasse essa pedagogia da escuta mais para a escola, a gente conseguiria lidar com os inesperados, né? Porque você falou dessa questão da tela e uma das discussões que a gente teve foi com relação a isso, né? A gente, a todo tempo, enquanto município, não tem como fugir e falar um pouquinho do trabalho, né? Que está acontecendo no nosso município de Barra Mansa. Sim, a Monique é assessora da educação infantil do município de Barra Mansa, fazendo um trabalho de excelência com a equipe. Sim. Parabéns. Então, eu me reconheço pedagoga e assessora com aqueles pares, né, que me fazem crescer diariamente, me desafiam a querer ser melhor. Então, quando a gente pensou assim, nessas propostas que precisavam ir para casa e não só chegar de maneira remota, elas precisavam chegar de alguma maneira física também. Então, tem muitas lacunas no processo, tem muitos ruídos, né? Eu não estou aqui falando como alguém que só acerta, nem como município que só acerta. Pelo contrário, né? Mas a gente, assim, é caminhante, né? Eu acho que a gente é sonhador e utópico, porque para que serve a utopia se não, né? Eu vou para um lado, ela vai para o outro, eu ando para frente, ela vai para trás. Para que serve a utopia? Para que a gente não deixe de caminhar. Né? Paulo Freire tem um livro chamado Caminho se faz caminhando. E é isso, Monique, caminhando. É o que vocês estão fazendo. Né? E de alguma maneira, você já está falando sobre isso, né? O momento vivido atualmente contribui para essa experiência escolar? Você acha que esse momento está contribuindo? Acho que sim, porque é isso, né? A gente teve que pedir licença, a gente teve que entrar na casa dessas famílias, né? Então, assim, quando as nossas devolutivas, por exemplo,
vem através de vídeo, vem através de imagem. E assim, não é uma imagem da proposta, é uma imagem de contexto. Vem a criança, vem a família, vem o cenário, né? É uma imagem translúcida. Teve aliás, em muitos pads que a gente enviou para casa, a gente se emocionou, né? Com os retornos. Mas teve um que eu lembro assim do cenário completamente, que é um pai que chegou em casa, ele ainda estava uniformizado e aquela mesa de café bem típica que me lembra o meu café, uma toalha de mesa de plástico e tava a garrafa do café, a xícara e esse pai estava contando uma história do boneco de borracha para criança do pré-2. E o filho tá lá, ouvindo e ouvindo com o corpo, né? Que a gente ouve com o corpo todo. E ele estava ouvindo o pai contar. E quando ele termina a história, esse pai vira pro filho e diz: Gostou da história, filho? E essa criança faz assim, precisa dizer, né? E o pai vira para ele, Mônica, e diz assim: Que bom. Agora o pai vai descansar, que o pai tá cansado. Uhum. Isso me marcou muito, assim, dessa coisa, né? Desse anseio dessas famílias, de todos os lugares que sentem a importância da educação, que sentem a necessidade dela na vida dos filhos, né? E do quanto, de repente, em algum momento eles se sentiram só, eles também não sabiam o que fazer. Eles precisaram eles tiveram um impacto para um desvio de rota para chegar depois, né? Mas educar é busca de sentido, então é por isso que eu falo que eu acho que o momento é muito oportuno, apesar de ter trazido Suassuna, né? Eu tento sempre, mesmo depois de morrer, assim, hoje eu morro, mas amanhã eu não morro mais. Tentar trazer algo positivo para a gente continuar aí sonhando, e ainda mais com essa mobilização de todos os agentes da escola, né? Sim, porque apesar de todas as dificuldades, das perdas, da seriedade, da gravidade da situação que nós estamos passando socialmente, com tudo isso e com tudo isso de forma bem consciente, de forma bem lúcida, eu costumo dizer que a gente tem duas opções: ou a gente senta e chora e fica paralisado, ou a gente caminha e vai fazendo o caminho caminhando, né? E dando as mãos, como nós estamos fazendo aqui, dando as mãos. Eu estou lecionando a disciplina de psicologia escolar, né, para a turma de psicologia, e esses dias na aula eu fiz uma pergunta: vocês acham que a educação ela é um serviço para o indivíduo ou para a sociedade? Aí ficou esse impasse, né? Não, é para o indivíduo, não, é para a sociedade. E depois nós conversamos, é o que você está falando, né? A educação não é nem para o indivíduo, nem para a sociedade, para os dois, né, Monique? E é assim que ela contribui, é assim que ela emancipa, né? Ela não deveria de servir os interesses do poder dominante. Ela deveria de pensar no indivíduo, né, construído pela cultura, pela sociedade, e é para isso que nós estamos aqui, e é para isso que a gente chora, né, Monique? Para isso que a gente sente, que a gente ri, que a gente tenta, que a gente esforça, que a gente aprende. E aí a gente volta com a pergunta, gente, essa pergunta ninguém pode calar. Até quando? Até quando vamos tentar fazer essa educação do mesmo jeito? Que pressa é essa de voltar para o lugar Que a gente escolar? saiu, né? No lugar de ter essa pressa, vamos sentar e conversar, dialogar. Gente, tinha alguma coisa estranha, diferente, esquisita, que não estava trazendo sentido para a vida dos meninos. Como que a gente pode fazer, né?
E o que você acha, né? Qual a sua leitura, Monique, sobre isso que eu acabei de falar? O que a gente pode fazer? Você tocou em muitos pontos, né? Muitas provocações. Mas muitos pontos muito relevantes, né? Nossa, e você disse muitas questões, né, desse indivíduo, de enxergar esse indivíduo, né? Assim, até antes de vir para cá, né, para esse nosso encontro, eu estava lendo uma matéria do Tonucci, eu tenho lido muito, e porque assim, ele é referência, né, enquanto pedagogo, enquanto psicólogo, né, um par seu, e ele tem um livro que fala, né, a cidade para as crianças. E ele traz isso, né? Ele nos mobiliza a pensar essa cidade para as crianças. Então, assim, é o que você falou, é enxergar uma sociedade que engloba todos os indivíduos que dela fazem parte, né? O Tonucci, ele coloca, né, que a gente faz uma escola para todos, mas que o nosso desafio é fazer uma escola para todo um. E eu acho que isso é tudo, né? Que a gente é ser individual, né? E enxergar esse singular no coletivo não é tarefa fácil. É por isso que a gente Uhum. estabelece diálogos com tantas áreas, né? Por isso que a gente busca referência de teórico, por isso que a pedagogia é, né, essa ciência que me encanta, porque ela estabelece diálogo com tantas outras áreas, né? A gente são questões filosóficas, são questões sociais, né? Então, assim, pensar a educação como essa mola propulsora é, é o caminho, né? E pensar que a gente está fazendo educação para hoje, pensar que as memórias das nossas crianças e dos nossos jovens é a de hoje. Não dá mais para pensar essa educação que prepara para. Eu estou na educação infantil preparando para o ensino fundamental, né? Eu sou criança preparando para a vida adulta. Então, assim, a gente precisa romper com essa ideia de que a gente está sempre preparando para ser alguma coisa, como se a gente não fosse ninguém. A gente já é, o bebê Perfeito. já é, a criança já é, o adulto já é, Uhum. e o idoso também é, ele não deixou de ser. Perfeito. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. A escolha do hoje, da criança que é hoje, do bebê que é hoje, do jovem que é hoje, do professor que é hoje e que precisa ser protagonista e que precisa se enxergar protagonista, né? Que eu acho que, assim, à medida que a gente se enxerga protagonista da nossa história, da nossa prática, a gente deixa de esperar, né, Mônica? Não é fácil mesmo, às vezes, quantas vezes nesse momento, ou em outros, a gente se sente solitário. Mas o que me fez oxigenar as ideias foram esses grupos de educadores do Brasil todo que tinham algo em comum comigo, a Isso inquietude. foi, isso foi tão bom, né? Olha, as pessoas falam assim, eu tô doida para voltar para um encontro real. Aí eu pergunto, mas isso que está acontecendo agora entre eu e Monique não é real? Ou Ele é se é. diferente. Ele é diferente. Esse encontro nosso com os nossos participantes, interlocutores, ele está sendo real, a Sim. gente sente energia, né? E talvez a gente precise pensar sobre essas questões de realidades. Talvez a gente precise desapegar de velhas realidades e Uhum. aceitar as outras possibilidades, as novas. Então, eu posso dizer que comigo aconteceu a mesma. O Deepak Chopra chama isso de sincronicidade. Sincronicidade, que é a gente encontrar pessoas, né, com a mesma frequência vibratória, né? Como diz aí os jovens, na mesma vibe, digamos assim, né? Mas eu também, Monique, se não fosse esse momento em que a gente está usando essa tecnologia ao nosso favor, eu não teria conhecido
tantas pessoas maravilhosas como você, né? Verdade. Cada uma que eu conheço me enche de alegria, minha alma enche de esperança. Não a esperança, até o Mário Sérgio Portela faz essa brincadeira do esperançar parado, é um esperançar movimento, ação, fazer ação. Precisamos também, eu acredito, pensar nesse contexto e fazer como Leonardo Boff fala no livro Crise, uma oportunidade de crescimento. Aí eu repito, ou eu paro, choro, reclamo, espero a minha vida lá de volta, ou eu penso assim, olha só, coisas novas aconteceram, vamos lá, se der certo, deu, que algumas coisas vão dar certo, outras não, estamos todos aprendendo, né? E aí eu me lembro, Monique, da sua poesia. Conta pra gente. Gente, a Monique fez uma poesia. Você fez outras, Monique, além dessas? Ah, eu gosto. A escrita é algo que eu gosto muito. Meus caderninhos, meus escritos fazem parte de mim. É Mas uma válvula mesmo. também, né? Hã? Exatamente. O Bakhtin também fala isso, né? Faz parte, né? Mas, Monique, antes de falar poesia, conta pra gente as histórias que você tem vivenciado, que tem te trazido alegria e essa esperança de movimento para continuar. Traz pra gente histórias, adoro ouvir histórias. Acho que todo mundo gosta de ouvir histórias, causos, né? Quantos causos que você tem tido, igual você contou desse pai, que tem te marcado, que mostra assim para você, Monique, eu estou fazendo a coisa certa. Sabe aquela coisa que fala assim, ai, que bom, é isso. Agora aqui, eu não sei se eu lembro de uma história assim única, né? Mas eu acho que assim eu posso lembrar de várias páginas ao longo desse percurso que a gente tem vivido assim desde o ano passado. Eu acho que Conta. assim, uma página eu colocaria para um momento assim de chão mesmo, né? De cair. E aí, porque eu posso te dizer que assim, usei muitas redes sociais durante muito tempo, mas essa questão do uso das redes, né? Pedagogicamente, para viabilizar o trabalho do outro, para enxergar o lugar do outro, eu não tinha isso. Então, assim, parece que é como se eu revitalizasse a minha menina dos olhos. Falei, gente, o mundo se abriu para mim. Então, eu acho que a história começa aí. E aí, aí eu trago à página a oportunidade de fazer cursos inesquecíveis que eu fiz, como o curso do professor Rodrigo Sabá na URGS, e várias pessoas que vieram com esse curso, que não dá nem para citar tantas amigas que eu vou levar para a vida. Aí depois disso tem a questão assim do reencontro comigo, que tudo que eu tenho visto, ele tem assim passado com a página anterior para cá, sabe? Eu tenho possibilidade de conflitar quem eu era, quem eu sou. Aí eu trago assim o reencontro com os meus pares de trabalho. Agora tem uma parte da história que assim que eu queria dizer que assim eu me reconheço educadora junto dos meus e eu posso dizer assim que no município ou mesmo em municípios vizinhos com as pessoas que eu tenho oportunidade de dialogar e me enxergar pedagoga, eu tenho muitas histórias de diálogos estabelecidos. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes é uma mensagem e às vezes sabe, com a devolutiva das escolas nesse momento, algumas foram tão perfeitas no sentido de dizer assim, a gente não vai parar. A gente para quando vocês pararem. Aquela gradualidade das devolutivas me trouxe uma questão assim, é para continuar, não é para parar. E assim, o que eu posso dizer é que eu estou aberta para as novas páginas, com coragem, né? E querendo convencer, porque eu aprendi que convencer é vencer junto. Então, que a gente possa ir se convencendo das coisas positivas que a gente tem para enfrentar, com muito trabalho, mas com Sim, muito desejo de vencer junto. sim. E os desafios, Monique? Ai, o que mais te desafia agora? Que você se Ai, sente meu Deus, desafiada? acho que o maior desafio
é trazer diálogo com quem está longe, né? É tentar trazer essas famílias, essas crianças, ou até mesmo esses profissionais que ainda não estão dialogando nesse momento. É um desafio, se a gente está falando de educação emancipatória, é uma educação que é para todos. Então, às vezes tem quem está do lado, mas não está. Às vezes tem quem nunca apareceu, às vezes tem. Então, assim, o maior desafio é estabelecer diálogo com quem está perto, com quem está longe, com quem nunca veio. Eu tenho me preocupado, eu disse isso assim, quem é educador, quem é professor e não leu nenhum livro, não assistiu nenhuma live, não se preocupou, não se inquietou, também me causa preocupação, porque não dá para a gente voltar do mesmo jeito, né? E não dá para a gente também só esperar do outro. Então, assim, o maior desafio é que a gente encontre esse caminho coletivo que abre espaço para cada indivíduo desse processo. Perfeito, Monique. E além dos educadores, você falou que me preocupa são os educadores que estão paralisados, digamos assim, né? Por algum motivo que não nos cabe julgar, nós não estamos aqui para isso, mas para convencer, gostei do vencer juntos, gostei disso. O que me preocupa é a sociedade não se preocupar com a educação. Também. O maior objetivo dessa série é fazer isso, sabe? É socializar, é convidar, é convocar, é provocar as pessoas. É interessante, e hoje eu tenho a prova disso. Você é uma educadora do ensino, da educação infantil. Aí nós temos um público maior aqui, com esses educadores. Mas se eu trago alguém que não é da área da educação, mas que vai falar sobre educação, não chama a atenção dos educadores. Ou se eu chamo os educadores, não chama a atenção das famílias. Parece que as pessoas se dividem em tribos e cada um no seu quadrado, então que não me diz respeito. Isso aí é comunique, isso aí é com a psicologia, isso é com a pedagogia. E, no entanto, caramba, todo o nosso aprendizado agora exatamente é o quê? É ter uma visão sistêmica, social. Você disse tudo, Mônica, você disse tudo. E aí eu trouxe o Tonucci, mas acabei nem falando tudo. É isso, né? A Cidade para as Crianças traz essa ideia. É o sistema todo, né? A educação é uma causa maior. Então, assim, só nós não fazemos. A gente sabe dos desafios enquanto escola, enquanto Secretaria de Educação, né? A gente sabe dos impasses que a gente tem. Não é fácil, né, vencer. E, assim, é uma questão da sociedade, né? Enquanto não for uma causa maior, a gente ainda vai dar passinho pequeno. Mas enquanto a gente pode dar passo pequeno, a gente vai dar passo pequeno. Eu lembrei de uma questão aqui que é muito importante. Dentro desses movimentos, eu precisava dizer, dentro dos cursos que eu fiz, né? Eu faço parte de um grupo de estudo do livro da Vez e a Voz, e com um curso que eu fiz sobre algumas abordagens que têm me inspirado, como as italianas, como Regi, de fato, eu e uma amiga chamada Ivani e a Silvia, a gente criou um outro grupo chamado Contextos Possíveis para ajudar nos estudos que a gente estava tendo. E o que diz esse nome, esse grupo, né? O contexto possível é para dizer assim, o que eu posso agora? Né? O que, dentro de tudo que eu estou vendo, dentro da realidade que me é imposta, dentro do sistema que eu faço parte, porque assim, tem muitas questões que me paralisam. Então, assim, o que eu posso agora, dentro do sistema a qual eu faço parte, dentro do lugar que eu estou, né? Então, assim, é pensar nos contextos possíveis. E aí, assim, dentro da secretaria mesmo, né? Nós que fazemos parte da assessoria da educação infantil, o que a gente pode fazer agora para a educação infantil? Eu, Ellen e Jamile, né? Nossa dupla, quebramos muita cabeça, discutimos muito. Dentro da própria gerência, o que eu faço de diálogo, de que maneira eu posso representar cada especificidade de cada segmento, né? Dentro da nossa gerência, com a nossa gerente Sayonara lá, nesse barco louco, que ela não soltou o barco em nenhum momento, foi ali com a gente, né? Então, assim,
é pensar no contexto possível, o que eu posso fazer hoje, o que eu tenho para hoje. Eu acho que é isso. Há desafio, há muito desafio, mas o que de fato eu posso fazer hoje. E enquanto você está fazendo, enquanto vocês estão fazendo, enquanto nós estamos fazendo, o que a sociedade está fazendo? Será que os pais sabem dos direitos deles? Será que eles sabem que eles podem ir lá na Câmara Municipal cobrar projetos relacionados à educação? Por que não? Né? Então, tem muitos paradigmas que nós precisamos desconstruir. Né? Então, é saúde, eu entrego na mão do médico, não quero nem saber. O que o médico passar, eu vou dar para o meu filho tomar e pronto, acabou. Não, então é da educação, eles que se virem. Você está certíssima. E essa questão espírito coletivo, né? A intersetorialidade, né, Mônica? Ao pensar, eu não estou pensando se volta, se não volta, mas, por exemplo, a pensar retorno, né? A gente precisa dialogar, tem questões que não cabe à educação, são saúde. Nós não somos médicos, não cabe a gente discutir isso. Né? Então, assim, mas a gente precisa de quem diga pra gente, é por aqui, você vai fazer assim, o caminho é esse aqui, né? E aí, todos os atores da sociedade precisam estar envolvidos. E não era para ser agora, como você falou, né? De repente, esse momento traz mais à tona a necessidade desse diálogo. Educação é para todos, né? Educação. Então, a gente convida, eu e a Monique, convidamos vocês que estão aqui ao vivo conosco, maravilhosamente bem. Me perdoem que eu não consegui ler tantas mensagens, vocês me perdoam, né? E vocês que vão ouvir também aqui pelo vídeo, pela gravação, esse é o convite, educação diz respeito a mim, a Monique, a você, o professor, a todos, porque só a educação pode transformar as pessoas, que por sua vez vão transformar a sociedade. Se não estamos satisfeitos com o que nós estamos vendo, se não estamos satisfeitos, não adianta ficar só em frente à televisão reclamando, não adianta ficar só na rede social fazendo piada e reclamando, e apontando e xingando. A pergunta que nós trazemos, eu e Monique, é: o que você tem feito, cidadão? Família, para melhorar a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. E a gente vai terminar esse bate-papo maravilhoso. Eu fiquei arrepiada aqui várias vezes, eu amo isso. Eu também. Uma narração, né, da Monique, de uma poesia que ela fez sobre o vírus. Você poderia nos presentear com a sua poesia para a gente fechar essa tarde maravilhosa? Mas antes, nós vamos fechar com a Monique e eu queria avisar para vocês que quem participou do sorteio, né, que está valendo aqui nessa série, do ensaio fotográfico com a Bia Pisse, que é uma fotógrafa maravilhosa, né, que trabalha muito com a mulher, com fototerapia, com as divas da educação. Então, não sei se todos vocês ficaram sabendo, mas durante a semana aconteceu aí essa possibilidade de ser sorteado para essa sessão de fotos com a Bia. Então, assim que a gente fechar o meu encontro aqui, o nosso encontro, eu vou lá para o Instagram, na página da Desenvolver-se, para divulgar esse sorteado, quem foi esse sortudo, essa sortuda, né? Porque ser fotografada pela Bia é tudo de bom, a gente se sente assim maravilhosa, sabe? É uma experiência que eu peculiarmente, eu torci o nariz, achava que era assim, que era uma futilidade, mas não é. É algo que trabalha a nossa autoestima, que trabalha essa consolidação do eu, quem sou eu e o mundo. Então, é muito bacana. Então, depois que a Monique fechar com as palavras lindas dela, aí a gente se despede aqui e vai lá para o Instagram apresentar a sorteada, tá bom? A Bia está aí. Eu não sei se a Bia está aqui. Bia, você está aí? Eu acho que ela está, mas ela vai comigo lá no Instagram. Monique, eu queria te agradecer imensamente pela luz que você trouxe hoje para a série Educação Emancipatória, pela luz que você traz para a minha alma e de todas as pessoas apaixonadas pela educação.
Que você seja sempre iluminada, cada passo seu, para que a gente juntas possa, né, construir esse elo, essa rede de apoio em prol de algo que, junto com a saúde, é a coisa mais importante que a gente tem, educação. Então, Monique, muito obrigada pela sua participação, mais que especial. Mônica, eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra, né? Muito feliz desses encontros que a vida traz. Quem diria que a gente ia sair de Resende para se encontrar em Niterói, né? Olha Mesmo aí, que... olha, encontro real, encontro real. Cláudia Tona, obrigada por nos ter apresentado. Obrigada, Cláudia! E Carol, obrigada por ter me apresentado a Cláudia. Aí. Então, eu queria agradecer muito, Mônica. Assim, eu sempre tive isso, né? A vida é boa quando a gente pode agregar, e eu tenho essa coisa mesmo de agregar pessoas para minha vida, né? E assim, a educação precisa de gente que olhe para ela. Parabéns pelo lindo trabalho que você está fazendo, né? Com cada um que você traz aqui. Muito obrigada pelo espaço. Tá? E assim, agradecer, eu não consigo ver quem tá, mas queria agradecer muito com cada um que está aqui, né? De pouquinho em pouquinho a gente dialoga com muitos. Então, muito obrigada a todos. Muito feliz em estar aqui. Vamos lá? Vamos. Então, no meio do caminho, Tinha um vírus no meio escolar, um outro lugar. Para início de conversa, ao pensar esse caminho, chamo para o primeiro passo a palavra escolar. Não seria controvérsia nem tampouco desatino expandir essa conversa para outro patamar. Eis que surge uma dúvida na caminhada com o vírus. Essa escola dos meninos era tudo prédio físico ou saía do lugar? Com a pausa repentina e o impacto latente, precisou um certo tempo para organizar a mente. Não seria necessário, um momento oportuno, refletir o que se faz, de que forma e, contudo, validar um outro rumo? Foi início de conversa refletir até que ponto a escola está distante do restante desse mundo, ou mostrar até que ponto ela engloba isso tudo. Lar, escola, escola, lar. Não devia haver fronteira. O saber não tem lugar. Pode parecer besteira resgatar esse discurso, mas de fato faz sentido. Além de ser profundo, ela engloba todo mundo. Se escolar remete à escola, na palavra escondida, eu convido a pensar, contestar, contextualizar. A escola só é vida se encontra o seu lugar, se é comunidade ativa e na fala como todo representa o singular. Obrigada a todos. que lindo. E eu convido para que a gente quebre as fronteiras dos nossos corações. Que os nossos corações não encontrem fronteiras, não encontrem muros, não encontrem paredes para se encontrar. Se encontrar e fazer a vida um lugar melhor. Um melhor lugar. Beijo no seu coração e de todos que estão aqui comigo. Muito obrigada. Um abraço. Beijo grande. Até semana que vem, meus amores.